Então, vamos dar prosseguimento aqui, gente. Eu tive que parar o vídeo por uns minutinhos, mas a gente vai continuar de onde a gente parou. Só um minutinho. Então, vamos lá. A gente estava falando da dificuldade, né, da produção do artigo, no sentido de que o mesmo, às vezes, causa um desconforto pela questão da quantidade de páginas, que é bem menor, comparando com a monografia ou com a proposta. Por sua natureza, a redação de um artigo científico pode ser precedida pela entrega de um projeto de pesquisa, que servirá para delimitar, anteriormente as bases fundamentais da pesquisa a ser realizada e entregue quando da elaboração do artigo científico. Isso acontece tanto com o artigo, quando é para conclusão de curso, quanto para as monografias, tá certo? Você vai ter que fazer essa entrega, né, do seu pré-projeto. Vamos aqui mais para frente. Aí aqui nós vamos falar um pouquinho da estrutura do artigo. Como é que é essa estrutura? O que é que contempla um artigo científico? Assim como os trabalhos científicos, o artigo tem a mesma estrutura. Elemento pré-textual, elemento textual e elemento pós-textual, que vocês já conhecem, né? Já sabem quais são esses elementos, mas a gente vai falar mais uma vez para que vocês não esqueçam. Elementos pré-textuais, nós temos o título e o subtítulo, se houver, tá? Eu até acho mais interessante que vocês utilizem só o título. Deve figurar na página de abertura do artigo, na língua do texto, no caso, em língua portuguesa, e vocês também vão colocar o abstract, que é o resumo em língua inglesa. A autoria, quem é o autor, né, do artigo, o nome completo do autor, ele vai vir aqui à direita, né, o recuo vai ser à direita. O currículo, o que seria esse currículo? A formação que você já tem, tá? Se você já tem uma graduação, se você já tem uma pós, alguma coisa nesse sentido, incluindo endereço de e-mail para contato, deve aparecer na nota de rodapé, bem abaixo lá do texto. O resumo na língua do texto, que eu falei, o resumo deve apresentar de forma concisa os objetivos, a metodologia e os resultados alcançados, não ultrapassando 250 palavras. Não deve conter citações, deve ser constituído de uma sequência de frases concisas e não de uma simples enumeração de tópicos. Deve-se usar o verbo na voz ativa, porque a gente já falou na aula anterior, e na terceira pessoa do singular também ativa. Esqueçam o eu. Durante os trabalhos de vocês, façam produção na terceira pessoa, tá? Ele ou eles, tá? Mais basicamente ele, tá? Agora, se você fez uma pesquisa de mais, aí você pode utilizar na terceira pessoa do plural. Os elementos pré-textuais devem figurar na primeira folha do artigo. Palavras-chave, tá? Na língua do texto, elemento obrigatório, devem figurar abaixo do resumo, antecedidas pela expressão palavras-chave, separadas entre si por ponto ou também ponto e vírgula. OBS. A maioria das revistas científicas pedem um resumo e as palavras-chave em língua estrangeira, mas basicamente em língua inglesa, tá? Chamado abstract. Aqui tem um exemplo para vocês verem como é o início de um artigo. Observem que aqui vem o título do mesmo, logo abaixo vem o nome do autor, aí desce aqui ó, o resumo, as palavras-chave, tá? Estão aqui, e lá no finalzinho da página vai vir o currículo do autor do artigo. Elementos textuais. Introdução. Na introdução deve-se expor a finalidade e os objetivos do trabalho, de modo que o leitor tenha uma visão geral do tema abordado. De modo geral, a introdução deve apresentar o assunto objeto do estudo, o ponto de vista sobre o qual o assunto foi abordado, trabalhos anteriores que abordam o mesmo tema, as justificativas que levaram à escolha do tema, o problema da pesquisa, a hipótese de estudo, o objetivo pretendido, o método proposto, a razão de escolha do método e principais resultados. Tudo isso tem que ser contemplado lá na introdução. Como é que eu vou localizar isso? Eu não falei anteriormente que vocês terão que fazer um pré-projeto, tá? Lá no pré-projeto você vai localizar tudo isso aqui para colocar na sua introdução.
Desenvolvimento é a parte principal do trabalho, né? É a pesquisa que você fez, é a sua fundamentação teórica. Parte principal e mais extensa do trabalho. Deve apresentar a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados e a discussão. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024 de 2003. Isso aqui são as normas brasileiras, né? Relacionadas às produções de trabalhos científicos. São as normas da ABNT. E, por fim, né, o artigo tem que ter as conclusões, que são as visões de quem? As minhas visões com relação ao meu trabalho. As conclusões devem responder às questões da pesquisa correspondentes aos objetivos e hipóteses. Devem ser breves, podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Para artigos de revisão, deve-se excluir material, métodos e resultados, tá? Isso que foi falado lá no início da aula. Aí vem os elementos pós-textuais, que são as referências, tá? Elemento obrigatório, constitui uma lista ordenada dos documentos efetivamente. As referências devem ser alinhadas somente à margem esquerda e em ordem alfabética. Não esqueçam jamais disso, porque tem aluno que ainda comete esse erro. Coloca a referência sem ser em ordem alfabética. Isso é incorreto. Aqui nós temos mais apêndices e anexos, que eu já disse no trabalho anterior, que são elementos opcionais. Você coloca se você quiser. Texto ou documento elaborado pelo autor para complementar o texto principal. São identificados por letras maiúsculas consecutivas. Apêndice A ou anexo A. Eu produzi, vamos repetir novamente, é um apêndice. Produção de outra pessoa, imagem de outra pessoa, pesquisa de campo de outra pessoa é anexo. Aí vamos lá. Qual o tamanho da fonte do meu trabalho? Então, conforme a ABNT, o que é que vai ser? Deve-se usar a fonte 12 para o texto e para as referências. Para as citações longas, notas de rodapé, paginação, legendas, ilustrações e tabelas, usar tamanho menor, de preferência A10. Então, citação recuada, a fonte A10. Paginação do trabalho, fonte 10. Notas de rodapé, fonte 10. As páginas, conforme as mesmas normas, os artigos científicos devem conter entre 10 e 20 páginas, sem contar as referências. As revistas especializadas têm o direito reservado de organizar este critério, não fugindo do padrão mínimo. Então, no mínimo 10, no máximo 20. Eu disse lá no início do trabalho que algumas instituições já especificam a quantidade de páginas que elas querem. Na FEMAF, os últimos artigos que eu corrigi, a exigência da instituição era o quê? No mínimo 12, no máximo 15, tá? Na UEMA, é no mínimo 15, no máximo 20. Como eu disse, isso depende, isso vai variar de instituição para instituição. Vamos mais à frente. Vamos finalizar com uma atividade. A atividade é: quais os tipos de artigos e quais as diferenças entre cada um deles. Então, vocês vão pesquisar aqui dentro do trabalho, dentro da aula, na verdade, de hoje, quais são os tipos de artigo, tá? Que nós temos e qual é a principal diferença entre cada um deles. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Um abraço.